Hoje nós teremos um assunto diferenciado. Nós vamos estudar sobre o cumprimento da profecia do profeta desconhecido. A profecia é muito importante. Ela sempre foi importante para o povo de Deus em todas as eras. Em todos os momentos da história da igreja, Deus se utilizou dos seus mensageiros, dos seus profetas, para transmitir palavras de advertimento e também revelar o futuro para a sua igreja. E a Bíblia ela conta a história de uma profecia que passou vários e vários anos, mas se cumpriu exatamente como foi anunciada, como todas as outras profecias mencionadas na Bíblia Sagrada. Quando a gente vai para segundo Pedro, a segunda carta à igreja, de Pedro à igreja, a gente vê um conselho muito especial da parte dele para cada um de nós. Primeiro vamos buscar a presença de Deus em oração. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez com o propósito de estudar sobre a palavra profética. Obrigado por ter revelado o futuro, a fim de que a tua igreja em todos os momentos da terra possa saber e descobrir através da tua palavra, da tua revelação, o momento no qual está vivendo. Nos dá a unção do teu Espírito, é o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 19, ele diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Por que ele usa essa expressão? Confirmada. Os apóstolos, inclusive Pedro, Paulo e os demais, confirmaram todas as profecias relacionadas com o aparecimento do Messias. Eles pegaram essas profecias, todas as mensagens dos apóstolos eram baseadas nessas profecias que apontavam para o aparecimento do Messias. Aí eles pegavam a história de Cristo e comparavam com a profecia e apresentavam ao povo como um cumprimento. Eles ao comparar a profecia com a história de Cristo, o povo via que as profecias se cumpriram exatamente na vida e ministério de Jesus. Por isso, Pedro aqui ele diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Aí ele dá um conselho: e fazeis bem em atendê-la. Acreditar na palavra. Quando a palavra diz que vai se cumprir, nós temos que estar atento, porque vai se cumprir. E ele diz: e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. A profecia, ou a palavra profética, é como uma candeia, é como um farol que alumia tempos obscuros, tempos tenebrosos, em lugares de trevas, certo? Ela alumia o caminho da igreja, a fim de que a igreja, por exemplo, coronavírus, só um exemplo, para a humanidade que não conhece as profecias da Bíblia, o medo, o terror, o pavor está tomando conta dos corações humanos, porque quanto mais tempo passa, mais esse vírus, essa doença está se alastrando sobre a terra e ceifando vida de pessoas. Pessoas pobres, humildes, pessoas famosas, crentes e não crentes, está matando. Essa doença está matando. Então, quem não conhece a profecia, fica aquele ponto de interrogação. É o fim? Todos nós vamos morrer? Esse vírus vai ceifar de um por um toda a humanidade? A profecia, que é uma candeia que alumia em tempo tenebroso ou lugares tenebrosos, nos traz esperança de que não é o fim de toda a humanidade, ou seja, que o fim de toda a humanidade não vem através de apenas um vírus que vai aparecer e matar e ceifar todo mundo. Não. Nós sabemos que é simplesmente um preparo para a volta de Jesus. São um dos sinais, é apenas um dos sinais, certo? Então, nós temos que atentar bem para a palavra profética. E Paulo, em outra
ocasião ele disse: não desprezeis a profecia. Já em Provérbios capítulo 29, o verso 18, lá diz que não havendo profecia, o povo se corrompe, porque o povo se perde e começa a fazer besteira. Começa a falar, pensar e agir como o mundo. Por quê? Porque eles não estudam as profecias, não estão por dentro do que a profecia está dizendo, aí cumpre as palavras de Cristo sobre eles. A hora da tentação pega essas pessoas inesperadamente ou de improviso, ok? Quando a gente vai para Isaías 55, a gente observa que Deus compara a sua palavra, a profecia, a palavra profética, como com a chuva e a neve. Lá Paulo comparou como um farol, como uma candeia, como uma lâmpada que alumia em lugares obscuros, tenebrosos, né? Em trevas. Aqui em Isaías 55, a partir do verso 10, Deus compara a sua palavra, a palavra profética, com a chuva e a neve. Observa bem. Diz aqui: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, cada palavra que sai da boca do Senhor e é revelada aos profetas e chega até nós, também através da Bíblia, ela tem um cumprimento, ela tem uma missão. Ela tem que descer e cumprir a sua missão. Assim como a chuva e a neve, elas descem e não voltam para o céu em forma de vapor, sem primeiro cumprir a sua missão. Qual é a missão da chuva e da neve? Fecundar, regar a terra e levar a terra a fecundar a semente, fazer a semente germinar, crescer e dar fruto, a fim de que os seres humanos possam se alimentar e ter semente para fazer novas semeaduras. Então, a missão da água que vem do céu em forma de chuva e de neve é levar os seres humanos a sobreviver. Aí sim, elas voltam. Só volta quando cumpre a missão. Se torna em vapor e volta de novo para vir novamente com uma outra missão ou com uma nova missão. Assim é a palavra de Deus. Cada profecia que foi proferida pela boca de Deus e anunciada a cada um de nós pelos profetas terá o seu cumprimento. E hoje nós vamos estudar sobre o cumprimento de uma profecia. Eu admiro duas grandes profecias. E nós vamos estudar uma agora e uma outra vez nós vamos estudar sobre a outra. Essa é uma profecia anunciada por um profeta que a Bíblia não revela o nome. Por isso é um profeta desconhecido. Para vocês entenderem melhor essa profecia, eu vou fazer uma pequena introdução aqui. Nos dias do profeta Samuel, o povo de Deus, o povo de Israel, desejou ser igual às outras nações. Eles disseram assim: olha, queremos ser como as demais nações, queremos um rei. Aí Deus atendeu o povo. Por que Deus atendeu o povo? Deus era o rei de Israel. O governo de Israel era teocracia, onde Deus era o seu rei. Mas Deus não é como Satanás. Satanás força o ser humano a fazer a sua vontade, através da guerra, da perseguição, da tortura. Deus não, respeita o livre-arbítrio, respeita a liberdade de cada um. Liberdade essa que foi Ele que nos deu. E Deus então concede um rei. Só que Deus escolheu o rei de acordo com a vontade do povo.
baseado nos desejos do povo. Um rei alto, bonito, potente. Só que esse rei que foi Saul foi desobediente. Então Deus escolhe o seu rei, outro rei segundo o seu coração, um rei que ele tinha preparado, né, através de obstáculos, dificuldades da vida, que foi Davi. Depois da morte de Saul, Davi sobe ao trono e foi extremamente abençoado no seu período de reinado. Ele expandiu o reino de Israel, conquistou as nações, se tornou o cabeça delas e foi extremamente ou ricamente abençoado. Ele foi sucedido por Salomão. Salomão, por 2 vezes, foi visitado por Deus em sonho. 2 vezes. E ele, na sua humildade, disse: Senhor, me dê sabedoria, me dê capacidade para mim governar este grande povo. E Deus disse: olha, como você não me pediu a morte dos seus inimigos, nem riquezas, eu vou te dar tudo isso, inclusive sabedoria. E ele se tornou um dos homens mais sábios. Nem Cristo, na sua esfera humana, foi tão sábio quanto Salomão. Apesar de que uma vez Cristo disse assim: eis aqui alguém maior do que Salomão. Não na sabedoria, mas na santidade e na autoridade como sendo o Filho de Deus. Por que Cristo não foi tão sábio como Salomão? Porque ele nasceu como um de nós. Humilde, e toda a sabedoria que ele tinha, ele adquiriu através do estudo da mesma fonte dentro da qual nós também podemos adquirir sabedoria. Bom, Salomão, felizmente, deixou a fama tomar conta dele e ele caiu em pecado. Mas, graças a Deus, ele retornou e escreveu o livro de Eclesiastes, nos advertindo, né, da sua queda e dos perigos do dia a dia. Salomão foi sucedido por seu filho Roboão. No período do reinado de Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, o reino foi dividido. 2 tribos, Judá e Benjamim, seguiu Roboão, tornando-se o reino de Judá, o reino do sul. E 10 tribos das 12 seguiu Jeroboão, tornando-se o reino do norte. Jeroboão, que seu reinado havia sido proferido pelo próprio Deus através de uma profecia de um profeta, Jeroboão ficou com medo do povo de Israel ir para Jerusalém para adorar a Deus no templo. E ele cometeu um pecado que trouxe desgraça, miséria e ruína para todo Israel, desde os seus dias até ele ser levado em cativeiro pelo rei da Assíria. Ele criou 2 deuses, 2 bezerros de ouro. Colocou uma na cidade de Betel, outra em Dan, na tribo de Dan, para evitar o povo de ir para Jerusalém, porque ele tinha medo. Ele pensou assim: esse povo está indo em todas as festas, 3 vezes ao ano, para Jerusalém, os seus corações vão ser conquistados de novo para os reis descendentes de Davi, e eu vou perder esse povo. Aí ele fez esse monumento idolátrico, estabeleceu um culto pagão na tribo de Dan, para as tribos mais próximas, e outra na cidade de Betel. Só que tudo isso foi desaprovado por Deus. Deus então escolhe no reino de Judá um profeta dele, um mensageiro, e deu uma solene mensagem para ele levar ao rei idolátrico, que estava criando meio para desviar as 10 tribos de Deus e da verdadeira adoração que seria realizada, ou que era realizada em Jerusalém. A Bíblia não menciona o nome desse profeta, mas Deus disse: olha, você vai e fala exatamente o que eu estou te falando para o rei. Você não vai comer nem beber água lá, em canto nenhum de lá. E você vai voltar por outro caminho. Não venha pelo mesmo caminho, venha por outro. Eram expressões explícitas, eram ordenações de Deus que devia ser cumprida à risca pelo profeta, certo? Bom,
Aqui, no capítulo 13 do primeiro livro aos reis, Primeiras Reis 13, diz assim: Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Segundo a irmã White, esse dia era o dia da inauguração daquele centro idolátrico que estava em Betel. E o profeta, o verso 2, clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Essa é a profecia que eu chamo a atenção de vocês. Como a veracidade da palavra de Deus é tremenda. O profeta aparece aqui no início do reinado de Roboão, no início do reinado de Jeroboão, um rei de Judá, outro rei de Israel, e anuncia, lança uma profecia. Ele diz: olha, rei, aliás, foi contra o altar, né? Vai nascer um homem, e Deus agora anuncia o nome do homem, que há muito tempo depois, a gente vai fazer aqui os cálculos, ver mais ou menos quantos anos se passaram desde o lançamento da profecia até o cumprimento da mesma. E disse: vai nascer um homem cujo nome será Josias. E ele vai te destruir, altar. E ele continua aqui: eis que um filho nascerá à casa de Davi, um descendente, né? Cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimará sobre ti. E continua o relato, né? O rei quis matar o profeta, Deus castigou terrivelmente ali o profeta, a mão dele, né? Ele disse: pega ele não conseguiu mais retornar a mão parece que ficou seca e etc. Mas eu chamo a atenção de vocês para essa profecia. A profecia que anunciava o nascimento de um homem, ou o aparecimento de um rei que ia, né, cumprir os desígnios de Deus. O que? Destruir o altar que estava sendo construído, que ia ser uma desgraça para os israelitas, para as 10 tribos de Israel. Quando você pega os anos dos reinados dos reis que sucedeu Roboão até chegar em Josias, a gente descobre mais ou menos quantos anos se passaram entre o lançamento da profecia e o cumprimento da mesma. Eu coloquei aqui, eu fiz uma pesquisa aqui no papel. Essa profecia foi lançada nos primeiros anos ali, tanto do reinado de Roboão, rei de Judá, como no reinado de Jeroboão, rei de Israel. Como Josias era um descendente de Davi, nós vamos pegar a quantidade de anos dos reinados dos reis sucessores de Roboão, certo? Roboão, por exemplo, ele viveu 17 anos. Certo? 17. Aí foi sucedido por seu filho Abias, que reinou 3 anos. Abias, seu filho Asa, reinou 40 anos. Josafá, filho de Asa, 25 anos. Foi reinando, surgindo reis. Aí Josafá teve um filho chamado Jeorão, que reinou 8 anos. Depois Acasias, 1 ano. Aí Atalia usurpou o trono de Judá por 7 anos. E Joás, com a idade de 8 anos, começa então a reinar e reinou 40 anos. Aí vem seu filho Amazias, que reinou 29. Depois Azarias, que é conhecido também como rei Uzias, 52. Depois de Uzias veio Jotão, seu filho, 16 anos. Aí vem Acais, 16 também. Ezequias, 29. Manassés, que foi um rei cruel, tirânico e terrível, que cerrou ao meio
vários profetas, inclusive o profeta Isaías, ele reinou 55 anos. Aí depois seu filho Amon, que foi o pai de Josias, 2 anos. Aí nasce Josias. Só que a profecia não falava só do nascimento, falava do reinado dele, né? Aí ele passa a reinar. Depois da morte de Amon, Josias passa a reinar. A gente pega todos os anos e a gente descobre que entre o anúncio da profecia, olha, vai nascer um homem chamado Josias e vai queimar sobre ti, altar, os ossos dos sacerdotes que oferecem sacrifício sobre ti. E vai te destruir, é claro, né? Então a gente vê que passou mais de 300 anos. Até o nascimento dele, ou o ano no qual Josias começa a reinar, mais ou menos 340 anos. Só que as reformas que ele fez e o cumprimento da profecia foi no 18º ano do seu reinado. Quando Josias reinou 17 anos, no 18º ano, ele começou a fazer as reformas com a achada do livro da lei. E a profecia se cumpre. Ele quebra o altar. Ele pega os ossos humanos e cumpre a profecia. Mais de 300 anos a palavra de Deus ficou ali para se cumprir. E no tempo exato, o homem nasce. Sua mãe e seu pai olham para ele e dizem: vamos colocar o nome desse moleque. Esse moleque é bonito, de Josias. Estava ali. Eles nunca sabiam que era o cumprimento de uma profecia. Um homem cujo nome foi mencionado 300 anos antes do seu nascimento. Essa é a veracidade da palavra de Deus. No 13º ano de Josias, Deus chama um jovem para o cargo profético, chamado Jeremias. Jeremias viveu os últimos anos da vida, do reinado da vida também, porque o reinado é vitalício, da vida de Josias. Ali orientando, né, com a eterna palavra de Deus. E ele teve um reinado brilhante, o rei Josias. Fez várias reformas, buscou o Deus da verdade, quebrou, né, as estátuas, os deuses, e ele fez algo extraordinário. Um homem cujo nome foi mencionado por Deus, por um homem de Deus, um mensageiro, mais de 300 anos antes do seu nascimento. É Deus, é Deus. A minha palavra não sairá da minha boca vazia. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Fará segundo aquilo que eu a designei para ela fazer. Vai cumprir a missão. E Cristo disse, eu sempre repito aqui, o céu e a terra podem passar, as minhas palavras não vão passar. Quando vocês virdes todas essas coisas acontecendo, ficai em alerta, de olhos fixos, porque a vossa redenção está próxima. É a palavra de Deus. Por que que o mundo religioso já se corrompeu? Por que que nós estamos sofrendo as consequências, vendo gente morrer por toda parte, em todos os lugares? Está quase se cumprindo a profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Porque todo dia morre 3, 4 mil pessoas no mundo assassinadas por esse vírus letal. Então, nós temos aqui o cumprimento de uma profecia excepcional. Vocês estão entendendo? É o poder da palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. A gente vê no capítulo 7 de Daniel, Deus dizendo para Nabucodonosor, através do seu servo: depois de ti surgirá outro reino. E 70 anos depois, a profecia se cumpre. E ele disse: e um terceiro reino de bronze, o qual dominará toda a terra. 200 anos depois do lançamento da profecia,
surge um homem chamado Alexandre e se estende seu reino por todos os lugares habitados, desculpa, do mundo. É a profecia se cumprindo. É por isso que Pedro disse, olha, nós temos confirmado a palavra profética e vocês fazem bem em atendê-la, pois ela alumia em lugar obscuro como uma candeia, como um farol, até que Jesus nasça, a estrela da manhã nasça, a estrela d'alva nasça em nossos corações. Então, tem muita gente com medo. Tem gente com medo de cair um meteoro gigantesco e destruir a Terra. Tem gente com medo de um asteroide. Tem gente que está com medo se tivesse só em nosso poder, nós já teria desaparecido. O nosso planeta já teria explodido há muito tempo. Mas no capítulo 7 de Apocalipse diz que existe 4 generais poderosos, cada um com seus exércitos no norte, no sul, no leste, no oeste, protegendo o planeta Terra. E isso é profecia que está se cumprindo. Tempestades solares estão prestes a ser lançadas na Terra. Vai ser lançado? Vai. Para mostrar ao ser humano que Deus é Deus. Que com Deus não se brinca. E também para despertar as pessoas. As pessoas estão num sono que o vírus está matando todo mundo e as pessoas estão bebendo. Estão em festas. Bebendo, não estão mais nem aí. Estão dormindo mentalmente. Ainda não acordaram. Por isso, as coisas, Deus está permitindo que venha gradativamente uma maior do que a outra, para nos despertar e nos chamar a atenção para o momento crucial no qual nós estamos vivendo. Então, assim como a palavra desse profeta desconhecido se cumpriu, apesar de que ele morreu, né? Por que ele morreu? Ele não confiou na palavra de Deus. E assim como ele morreu por não confiar na palavra de Deus, muitos que não confiam nas profecias também vão perecer. Você sabe, né, como foi que ele morreu. Deus tinha dito para ele, olha, você não come pão naquele lugar. E não volta pelo mesmo caminho, você volta por outro caminho. E o rei convidou ele para comer pão, e ele disse, assim diz o Senhor, não coma pão nem beba água naquele lugar, e volte por outro caminho. Mas aí ele foi embora. Quando ele chegou certo meio, ele olhou para trás e viu um velhinho, né, no seu jumentinho, correndo. Ele parou e disse, ei, vamos voltar e comer pão. Você está cansado? Aquela profecia foi extraordinária e tal. E ele disse, não, o Senhor me disse que não é para me voltar pelo mesmo caminho, não é para comer pão. Não! Eu também sou profeta. E o Senhor revelou a mim que você, para mim vir até onde você e dizer para você voltar e comer pão comigo. E ele não confiou na palavra que Deus havia dado para ele. Há uma lição para nós aqui, gente. Tem pessoas aí que estudaram demais, estão tentando mudar as coisas da Bíblia. Não foi assim que Deus disse. Deus queria dizer assim, aí a gente entende assim, aí está assim, mas... Gente, Deus tinha dito para o profeta, não come pão, nem bebe água naquele lugar, e não volta pelo mesmo caminho. E ele desobedeceu a ordem. Deus é um Deus de uma única palavra. Sim ou não. Sim, a palavra. Sim, tem que cumprir de acordo com a palavra de Deus. Não, é não. Quando Deus diz sim, gente, é sim. Quando Deus diz não, é não. Ah, Senhor, vocês lembram do profeta Balaão? Senhor, eu vou com esses homens. Não vá. Aí os homens foram embora, eles ficou meio tristes, o Senhor disse que não é para mim e tal. Eles foram lá, trouxeram mais riqueza, mais ouro, mais dinheiro, mais reais, mais dólar. Não tinha necessidade do profeta Jeroboão
Balaão, desculpa, o profeta Balaão, ia ao Senhor perguntar pela segunda vez. O Senhor já tinha dito não. E ele cobiçou e vou tentar convencer o Senhor. Gente, ninguém convence Deus. As nossas orações não muda o relacionamento de Deus para conosco, porque o amor de Deus por nós é infinito. O que muda no nosso diálogo com Deus é a nossa maneira de ser, colocando essa maneira de acordo com a vontade de Deus, porque toda a vontade de Deus é para o nosso bem. Então o nosso diálogo é para fortalecer a nossa amizade de nós para com Ele, não dele para conosco, porque Ele já nos ama e Ele provou isso na cruz do Calvário. Então, quando a Bíblia disser assim, pau é pedra, meu irmão, você tem que acreditar que pau é pedra. Você pensa que pedra é pedra, mas se a Bíblia disser que pau é pedra, você tem que acreditar que realmente pau não é pau, é pedra. Está chegando o dia, está chegando a hora. Está aparecendo várias profecias por aí, no YouTube. O diabo está tentando confundir a mente do povo. Mas a vontade de Deus é comparada com a chuva e com a neve. Elas não voltam para o céu em forma de vapor, enquanto não cumpre a missão que Deus a designou para elas. Que Deus nos abençoe. Amém.